seguidores nas redes sociais, mas isso perdeu toda a dignidade, perdeu todo o apoio, todas as menções a ele foram negativas nos últimos dias em função da crise do INSS. Vamos entender esse assunto, como é que o Lula está se preparado para essa vida nova, né? Ele fez um discurso tentando falar, porque é uma idiotice completa, que tipicamente é feita para gerar, as pessoas falarem dele, talvez ninguém falava dele, coisa e tal, né? Só que no final das contas, o motivo que ninguém fala dele, não conseguiu criar a isso que está tomando a cabeça de todo mundo, isso é extremamente prejudicial para ele. Essa notícia foi sugerida por Tudo Neve Russo, sobre 7 Justidas, e de várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que subiu a notícia lá no nosso site, obrigado a você que assistiu o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o papel da causa que realmente a verdade, que ele descolar na internet e perdeu 1 milhão de seguidores nas redes, né? Vocês lembram há um tempo atrás, eu tinha uma resposta, eu vou resolver o problema das fake news, que eu já sei que eu vou fazer, tá acabado esse negócio de visão negativa do governo, da oposição, falando fake news do PIX, fake news do imposto, fake news do INSS, não, porque eu vou fazer, eu vou fazer discurso diretamente em lugares, então, ninguém vai nos discursos que eu vi, lá em Itajaí não tinha ninguém, lá no Nordeste tinha pouquíssimas pessoas, você pode ver, ele não mostra o corte, só o Lula na mesa ali na de Deus, deu água pro Nordeste, mostra o quanto que estava vazio. Ele não mostrava a multidão da Bahia, não mostrava a multidão de ninguém, nem no Nordeste para assistir o idiota, né? Ou seja, o problema do Lula, você acha que falando diretamente com o povo, é justamente as ideias idiotas, as ideias ultrapassadas que tem, né? Então, o levantamento da agência Ativa Web mostrou em torno de 1 milhão nas redes sociais do Lula entre janeiro e maio, com destaque para abril com a crise do INSS. Ou seja, com a crise do INSS, o Lula perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais, nas várias redes sociais, que é uma tragédia, todo mundo que trabalha com redes sociais. Então, você está crescendo, você sabe que mais de um ano no início da campanha de eleição. Isso é um grande baixa do Lula, foi contestado não só pelas pesquisas recentes, a gente falou no vídeo de ontem, a pesquisa do Lula que mostrou que é o recorde de desaprovação do governo, todo mundo insatisfeito justamente pela questão do INSS, né? As redes sociais do Lula também indicam o tamanho das dificuldades que você pode ter para se reeleger caso não mude o Lula. Esse é o problema do Lula, não é uma coisa, porque insiste nessa ideia de que não, que o Lula tem um problema de comunicação, porque a esquerda não tem comunicação, mas esse não é o problema central, o problema central é a mercadoria, não tem mais. O Lula tem ideias atrasadas, ideias que não colam hoje em dia, e ele insiste nessas ideias, não tem que gastar dinheiro para isso, que eu vou arrumar crédito pro pessoal, e a discussão está em outro patamar, as pessoas percebem esses discursos baratos deles, né? Então isso não existe sentimento negativo nas redes a respeito do Lula, ou seja, postagens críticas, eram 71% das postagens. Eu vou dizer que eu achei até pouco, porque com o negócio do INSS eu esperava que uns 90% das postagens fossem críticas ao Lula. Mas lembra que o Lula criou esse caso do INSS, né? A Polícia Federal resolveu investigar esse caso do INSS. Era, na verdade, uma tentativa de bater na questão da Hugo Mota com o Bolsonaro, para um novo texto do PL da Anistia, continua vencendo na Câmara, e ele não queria alguma coisa para ter mídia. Ele achava que a gente roubou o INSS pra caramba, sempre roubamos, então no período do Bolsonaro deve ter roubado o INSS também, né? Só que quando a Polícia Federal foi investigar a coisa, descobriu que era só o pessoal do PT mesmo roubando esse tempo todo, que o Bolsonaro, ao contrário, batalhou para diminuir o roubo dos aposentados, né? Mas o PT voltou com força total. E ainda teve um monte de coisa que eu falei, não tem como o Lula se livrar do caso do INSS. Tem digitais dele, porque canto na história, o irmão dele, o sindicato do irmão dele, a maior parte dos casos que estavam roubando aposentados eram sindicatos. Você vai dizer que é sindicato do Bolsonaro. Qual é o sindicato que apoia o Bolsonaro? Não tem nenhum, pô, é tudo sindicato de esquerda, tudo apoia o Lula. Então as digitais do Lula nesse caso são terríveis. Por mais que eles tentavam, o PT falou pra caramba, não, a crise do INSS começou no governo Bolsonaro e nós que resolvemos, né? 71% das especializadas do PT mostrando a tragédia que foi essa estratégia do PT de dizer que não está contra o Bolsonaro. É muito óbvio, eu tô falando pra você. Por que o pessoal usa essa estratégia assim? Porque isso funcionava no passado, amigo. No passado, eles botavam essa coisa de que a manchete, não, porque os jornais só falariam que começou no governo Bolsonaro e o Lula que resolveu, não sei o que lá, o Lula é o herói dos aposentados, não sei o que lá, e no final das contas, por mais que as pessoas olhassem, só tinha essa fonte de informação. Agora não tem mais isso, agora o Lula tem essa roubada. As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas fazem contra as próprias informações entre si, mesmo pessoas que não estão ligadas diretamente na política, né? Tanto em termos de seguidores quanto em menções negativas, abril foi o pior mês de pesquisa nas redes sociais na esquerda da operação sem desconto da Polícia Federal com relação a pessoalistas, né? Olha só o que o Platão, você sabe, né? Esquerdista pra caralho, né? O esquema do INSS começou no governo Bolsonaro, não começou no governo Bolsonaro, o esquema do INSS melhorada. Antes do governo Bolsonaro, o deu uma melhorada quando ela rendeu e depois exigia que o aposentado confirmasse o desconto valer, mas depois explodiu no Lula, porque o Lula foi lá e deu um jeito de acochambrar a coisa toda, permitir desconto por mundo, né? Em abril, segundo a Ativa Web, o Lula perdeu 240 mil seguidores, os vereadores foram 100 mil em janeiro, 125 mil em fevereiro, 195 mil em março, em maio, passou a 190 mil seguidores. Mais por conta do INSS. Em abril, 79% das menções artísticas foram negativas, um pico de 2,1 milhões de seguidores em 24 horas, né? Esses principais clientes sociais ao presidente do ambiente digital, entre janeiro e maio, a agência contou disputada, desconexão com a realidade, populismo, roubo, INSS, cara, eu tô falando pra vocês, cara, a internet tem esse internet, você tá ligado na parada, cadê a picanha? Cadê a picanha? Que ele acha que tem um agora nem ovo que eu só tenho dinheiro pra comprar, cadê a picanha? Roubo e INSS, isso aí. Outros importantes, despreparo. É o mínimo de despreparo que você levou essa coisa. Na minha visão, aqui tem despreparo nisso, foi propósito. Roubaria do Lula não é um acidente, é proposital, Lula rouba mesmo. A ideologia do Lula é roubar o Brasil para o Brasil. Isso que eu não sei quem perde a guerra digital perde o poder de convencer. E Lula até que perdeu o controle da sua imagem no ambiente mais decisivo da opinião pública, as redes, disse o cara lá da agência lá. Ou seja, o Lula não está conseguindo. Não é problema de comunicação, mas é que eu falo pra vocês, essa é a beleza da internet. A informação centralizada de você tem uma informação que você pode ter informação que você é replicada.
talvez a gente tenha crédito, uma pessoa copiar coisa. Bom, meus vídeos são copiados, meus memes são copiados, não tem problema não fico chateado, é da natureza da internet copiar mesmo. Mas a ideia é a ideia ela vai longe, mesmo que você não vai longe, a ideia vai longe. E como as ideias não são merda, as não são copiadas por ninguém, que são ideias de bosta, né? Enfim, o pessoal que depois você fala desastrosas de Deus, ele está no seu problema, né? A fala, além de problemática, não precisa ser corrigida, organizada. Como é que eu falo pra vocês? Tem vídeo de você dá mais ele não merece. Ah, e Lula falou merda, pô. Não tem novidade. É errado, está desconexo da realidade. É legal. Até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$9,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite o nosso site indicados na tela. Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação do Pirula. O Pirula é um divulgador científico aqui do YouTube, tem um canal com muitos inscritos. Eu confesso para vocês que eu não acompanho muito o trabalho dele, tenho algumas discordâncias políticas em várias situações com ele, mas no entanto, é lógico, eu fico muito triste com o fato dele ter esse problema, dele estar com um AVC. AVC é algo terrível, eu tenho certeza que ele vai recuperar, é um cara jovem, vai ter aí um esforço para se recuperar disso, mas vai sair do outro lado, eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero falar principalmente aqui é sobre um dos pontos que eu discordo do Pirula, que é a questão da obrigatoriedade da vacina. Só para deixar claro para todo mundo, que eu já deixei claro várias vezes, eu sou muito fã de vacina. A vacina é uma das minhas intenções da humanidade, todo mundo deve se vacinar, todo mundo vacina contra a Covid, eu vacino todo ano com a vacina da gripe, recomendo que todo mundo se vacine, vacina é uma das grandes invenções do muito melhor do que no passado, exatamente por questão de vacina e vários outros avanços científicos. A obrigatoriedade de vacina. Eu acho que as pessoas não devem ser obrigadas a vacinar. Várias pessoas, obrigado a você que está no nosso site, no blog.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Agora, no nosso conteúdo, por favor, deixa o like. Por exemplo, eu tenho uma AVC. Ele é um cara novo, tem 40 e poucos anos, 43 anos, poxa, começando a vida agora. E eu tenho uma AVC, tem um serve de alerta para todos nós. Aprenda quais são os pessoas aguardarem quais são os sintomas. A pessoa com dificuldade de expressão, falando coisas sem sentido, aí o meme fala assim, vou votar no Lula, vou votar no PT, coisa sem sentido, não sei o que lá, coisa e tal. O meme é uma coisa, mas é importante você saber que tem realmente esse tipo de coisa, que a pessoa, quais são os sintomas do AVC. Por que é importante saber isso? Porque o que determina a sua pouca sequela do AVC, mas você pode se salvar totalmente do AVC, você pode ser pouca sequela, faz a diferença com a velocidade com que a pessoa é levada para o socorro médico. Então, você rápido, botar a pessoa no ambulância, botar a pessoa no táxi, no Uber, levar para o hospital, porque é uma questão de o cérebro, literalmente o seu cérebro começa a morrer, pedaço dele começa a morrer. Quanto mais tempo você levar para atender a pessoa, para conseguir conter esse negócio, maior é a chance da pessoa sobreviver e da pessoa conseguir voltar com poucas sequelas ou até com nenhuma sequela depois do processo. Tipicamente, as pessoas ficam com dificuldade de reaprender a usar o corpo, porque o nosso cérebro é uma coisa fantástica, né? Você mata um pedaço do cérebro, você perde um pedaço do cérebro, mas o resto do cérebro aprende a funcionar e você volta a andar. Pode chegar muito perto disso, né? Se você tiver uma recuperação adequada, se você for tratado rapidamente, tiver uma recuperação adequada, mas é um processo que não há nenhuma previsão e não espere nada dependendo de como é que foi o caso dele, eu não tenho mais informações, isso pode ter um tempo muito grande no final das contas para ele se recuperar, e vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer fonoaudiologia, dependendo do que você mas que serve para alerta, presta atenção aos seus familiares, aos seus pais, aos seus avós, os seus filhos também, tudo novo, pode acontecer com pessoas jovens, com AVC, se tiver um caso desse, é realmente muito importante, quanto mais rápido. Fraqueza com ligamento de um lado do corpo é mais conhecido, dificuldade na fala, pessoas que falar de forma difícil, desarticulada, tudo e tal. Alterações na conhecidas, problemas de divisão, quando a pessoa reconhecer que ela está sorrindo, dá pra ver assim na face, a pessoa sorri, um lado meio tosco em relação ao outro, né? A pessoa vai ter dificuldade de falar sobre isso, até para as pessoas estarem em cima. Mas, enfim, é um problema que existe. Agora eu vou falar a parte boa sobre o Lula, desejo melhoras a ele, vou falar sobre a parte crítica do Lula. A parte crítica do Lula, que é a questão da posição dele a favor, não da posição dele, a favor da vacina. Eu sou praticamente uma situação primeiro que eu sempre tive essa posição. Eu sou um amante de vacina, eu sou um fã de vacina, eu acho que vacina é uma vacina. Esse caso do Lula, mas você pode fala sobre, porque vacina causa autismo, porque antigamente não tinha esse autismo, e tal. Antigamente então é por isso que agora você tem um monte de autista e não tinha isso. Não tem nada a ver com vacina, é uma besteira absoluta isso aí. De novo, estou dizendo que não há nenhuma sequela de vacina, não há nenhum risco de vacina, sempre tem todo o remédio com risco. É por isso que eu falo, por exemplo, eu acho que é bastante justo a medida lá nos Estados Unidos de não vacinar crianças para a Covid. Por quê? Porque vacina com risco. Isso existe.
É um risco pequeno, mas a questão é que para crianças o risco da Covid também é muito pequeno. Então não justifica você expor a criança a um risco para contornar outro risco que é igualmente pequeno. Então esse ponto eu faço mesmo, acho pela questão de risco disso aí. Agora, pessoas mais velhas com a vacina da Covid, esse tipo de coisa faz sentido no final das contas, né? Eu tenho a impressão para mim que a vacina não fez diferença nenhuma, porque quando a vacina começou a ser aplicada, os casos de Covid já estavam decaindo naturalmente pela imunidade natural, você pode ver isso abertamente. Aqui no Brasil